Deixa eu te contar uma história. Esses caras aqui são dois grandes nomes do século XX. Esse aqui foi um dos maiores físicos da segunda metade do século XX, ganhou prêmio Nobel e tudo mais. Esse aqui foi um dos maiores escritores do século XX. Uma vez os dois estavam juntos conversando e o Feynman, o físico, perguntou para o Hermann, o escritor, se ele sabia cálculo. Ele foi lá e disse que não. E aí o Feynman respondeu: você deveria aprender, porque é a língua que Deus fala. Cara, quer você queira ou não conversar com Deus, o fato é que para você estudar física, você vai ter sim que saber matemática, cara. O próprio Galileu falava isso, cara, o universo ele foi escrito em linguagem matemática. Sabe o que é a física, velho? Não sei se te contaram isso, mas a física é simplesmente filosofia misturada com matemática. É a filosofia da natureza. E para estudar a filosofia da natureza, a linguagem que a gente usa não é o latim, não é o grego, mas sim a matemática. O próprio Newton se considerava um filósofo natural. Essa filosofia a gente faz com matemática, ela é a linguagem. Sem matemática você realmente não vai conseguir. E o objetivo desse vídeo aqui, cara, é te apresentar tintim por tintim o que você precisa saber bem de matemática para conseguir ter um estudo fluido na física e não travar, sacou? Então senta e anota que eu vou te passar informações valiosíssimas. Inclusive, se você está interessado ou interessada em estudar física, não deixe também de se inscrever no evento gratuito que a gente vai fazer em fevereiro. Vai ser um evento 100% online gratuito, onde a gente vai te ensinar como ir do zero aos mais de 90% de acertos em qualquer vestibular de física. Cara, o assunto aqui é realmente muito importante. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu comecei a estudar física lá atrás, estava no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha decidido que eu queria fazer a prova do ITA. Cara, eu fiquei meses tentando estudar física e eu não saía do lugar, não conseguia nem entender as coisas. Eu percebi que eu não sabia matemática. Eu não sabia matemática básica, eu não sabia várias coisas de matemática e o tempo inteiro eu estava travando. Eu tive que parar de usar física, voltar, ficar alguns bons meses estudando matemática. Depois que eu comecei a entender como é que a matemática funciona, aí sim eu consegui voltar e ter um estudo fluido de física. Então, o que eu vou te passar aqui são os assuntos principais que você precisa dominar para que você tenha um estudo fluido em física e não fique travando o tempo inteiro. Mais do que só te contar os assuntos, eu vou te ensinar aqui como que você pode saber se você tem ou não um bom domínio daquele assunto. Uma coisa eu vou falar aqui um nome solto e você achar, não, isso aí eu sei, mas vai que você nem sabe de fato e é isso que está te fazendo travar. Então o objetivo aqui do vídeo vai ser pontuar cada assunto que é importante você dominar de matemática para ter uma fluência na física, mas principalmente eu quero te colocar algumas perguntas, alguns questionamentos dentro de cada assunto e vai ser a partir da resposta dessas perguntas que você vai julgar a si mesmo e a si mesma se você tem um bom domínio naquilo. Pode ser? Primeiro assunto aqui então que você precisa dominar para estudar bem física é o assunto da aritmética, que é basicamente, cara, a ciência dos números, mas tem que dominar as manipulações numéricas. O que são as propriedades, o que você pode e não pode fazer e por que você pode e não pode fazer. Como assim, cara? O que você está falando? Estou falando de você, por exemplo, saber por que 4 mais 7, tudo isso dividido por 3, pode ser escrito como 4 dividido por 3 mais 7 dividido por 3. Porém, por que se a gente tivesse 4 dividido por 7 mais 3, eu não poderia dizer que isso é 4 dividido por 7 mais 4 dividido por 3. Você sabe me dizer? É uma pergunta, cara, tô te indagando. Por que não pode? Por que isso não vale? É responder esse tipo de pergunta que, pra mim, vai discernir quem de fato entende como é que a aritmética funciona de quem não entende. Senão você só decorou e reproduz um tanto de forma. Você é uma máquina ou você é um ser pensante? Então, anota aí, cara, essas perguntas, respondendo elas que eu acho que você vai ter uma boa noção se você tem um bom domínio dessa área da matemática ou não. Se você tá meio escorregando, em algum momento vai acabar titubeando e isso vai prejudicar os seus estudos lá na frente. Outra pergunta boa aqui de aritmética, cara, por que a raiz quadrada de 25 ela é 5 positivo e não menos 5, sendo que menos 5 ao quadrado é 25 e 5 ao quadrado também é 25. Sabe me dizer o porquê disso? Anota essas perguntas e reflete sobre elas. Eu acho que é respondendo elas que você vai conseguir se situar bem em relação ao seu domínio da matemática. A segunda área importante aqui, cara, é a área da álgebra, que parece um pouco aritmética, só que agora a gente vai estar o tempo inteiro brincando com letras, cara, e não mais com números. Sim, você tem que ter a mãe, você tem que ter o domínio de mexer com letras, expressões que só tenham letras nas equações e tal. Isso é o que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Então, algumas perguntas importantes. Eu quero que de fato você seja crítico e crítica e diga
se você sabe de fato o porquê disso, o que está acontecendo, ou se você só decorou e reproduziu várias vezes sem nem entender do que se trata. Primeira pergunta, por que a mais b ao quadrado não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado? Por que eu não posso distribuir esse expoente? Não vale aqui a propriedade distributiva? Uma outra pergunta bastante interessante, por que elevar um número? Por quê? Por quê? Por que elevar um número a um expoente negativo é a mesma coisa que inverter esse número? Que negócio mais bizarro, né, cara? Elevar um número a um expoente negativo. Sabe me dizer o motivo disso? Outra boa pergunta aqui, por que elevar um número a meio, não sei nem se você sabia disso, equivale a tirar a sua raiz quadrada? Por que isso acontece, cara? Por que elevar um expoente fracionário equivale a tirar uma raiz, velho? Qual que é a conexão entre essas duas operações? Você sabe me responder? Uma outra pergunta interessantíssima, de onde vem a forma de Bhaskara? Essa é a pergunta, porque decorar ela, você dá um Google e você acha aquilo. Reproduzir, qualquer máquina faz, e várias máquinas e calculadoras e programas de computador fazem isso muito mais rápido que você, cara. Então o mais importante aqui, saber matemática, não tem a ver com a parte computacional. Qualquer coisa que uma calculadora faz, cara, não é matemática. A matemática é o que está por trás e que possibilita alguém programar e construir um programa ou uma calculadora. Então, eis a pergunta, de onde que vem a fórmula de Bhaskara? Aqui, inclusive, tem um vídeo explicando um pouco sobre isso, se você quiser, mas a ideia aqui, então, é da onde vem e não qual que é, como que usa. Cara, qualquer máquina faz isso muito melhor do que você. Sabe me responder essa pergunta? Uma outra área muito importante de você dominar na hora de estudar física, cara, é a geometria. Você vai precisar muito de geometria em várias áreas do estudo da física. Então vai aqui algumas perguntas para testar um pouco seu domínio da geometria. Primeiro, por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus? Não tô te contando se você sabe disso, tô te perguntando por que disso, cara. Essa é a pergunta importante. Entenda que na matemática o importante é sempre saber os porquês, da onde as coisas vêm, o que fundamenta elas, cara. É isso que te dá uma fluência na linguagem. Sabe dizer o motivo disso? Outra pergunta, essa aqui é boa pra caramba, cara. Eu tenho um triângulo que é isósceles, ou seja, dois dos seus lados são iguais. Por que quando eu traço uma altura, essa altura acaba dividindo aquele ângulo ali de cima em dois pedaços iguais e também divide o lado lá embaixo em dois pedaços iguais? Por que essa altura, numa linguagem mais sofisticada, ela também é bissetriz, divide o ângulo ao meio, e também é mediana, cara, divide o lado ao meio? Por que isso acontece? Em quais ocasiões isso vai acontecer? Essa é uma pergunta super importante de se responder, porque ela vai, de fato, testar se você entende as simetrias e como que funciona isso na geometria. Outra pergunta muito importante aqui, cara, o Teorema de Pitágoras. Esse eu sei que você conhece, mas você sabe de onde que ele vem? Sabe construir a ideia por trás do Teorema de Pitágoras? Acho que essa pode ser uma boa pergunta a se responder. Uma outra parte importante dentro da própria geometria são as áreas de figuras planas, e não decorar um formulário enorme de formas com todas as áreas, mas saber construí-las. Tipo assim, a área de um triângulo, sabe me dizer por que ela é base vezes a altura sobre 2? Então, saber construir aqui áreas de figuras planas e brincar com elas e fazer construções é extremamente importante. Acho que essa é uma pergunta boa de se responder. Por que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2? Sabe me dizer? Próxima área muitíssimo importante de você dominar na matemática para realmente não travar na física, cara, trigonometria. Essa aqui você vai ter que entender um bocadinho porque ela vai aparecer bastante. Então eis aqui o checklist das perguntas que eu acho que é importante que você saiba responder e entender com profundidade para que você não trave lá na frente em nenhum momento. Primeiro, velho, o que raios é um seno? O que é um seno? E por que esse cara foi inventado? Anota a pergunta e reflete sobre ela, cara. De verdade, esse vídeo aqui vai exigir uma postura ativa da sua parte. Segunda pergunta, por que o seno, do jeito que foi definido, isso só vale dentro de um triângulo retângulo? Não sei se você sabia disso, cara, mas o seno, cosseno, tangente, tudo isso foi criado para se aplicar inicialmente a triângulos retângulos. Qual é o motivo disso? Terceira pergunta importante do checklist, você sabe identificar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, no ciclo trigonométrico? Você sabe brincar com o ciclo, descobrir, por exemplo, quanto que é o seno ou cosseno de 135 graus ou de um ângulo qualquer? Você sabe enxergar essas coisas na circunferência trigonométrica? Outra pergunta importante, você sabe o que é a relação fundamental da trigonometria? O que ela quer dizer? Da onde ela vem? Acho que essas são perguntas muito importantes, velho, de você dar um checkzinho e ver se você sabe responder e se você entende com profundidade. Eu acho que quem consegue responder tudo isso, sem dúvida nenhuma, domina o suficiente de trigonometria para conseguir estudar a física com total fluência. E uma última parte aqui, importante pra caramba no estudo da física, que vai aparecer de fato pra cima e pra baixo, são as funções, cara. Então,
Saber responder algumas perguntas como, cara, o que são funções e para que elas servem? Saber extrair raízes de uma função qualquer. Você sabe o que é a raiz de uma função? E como que você faz para você extrair raiz de uma função qualquer? Uma função trigonométrica, uma função exponencial, uma função logarítmica, uma função do primeiro e do segundo grau? Inclusive, essas são super importantes. Dominar as funções do primeiro e do segundo grau e os seus gráficos, suas representações geométricas, mais uma coisa importante de você saber, cara. Então tá aí o nosso checklist de tudo que você precisa saber de matemática para conseguir estudar física com fluência. Se você, inclusive, cara, quiser algum lugar onde você consiga encontrar tudo isso, fica a dica lá no Desvendando a Matemática, link da descrição. A gente trata com muita profundidade do zero toda a matemática que você precisa para conseguir estudar física com fluência, até um pouquinho a mais, eu diria, link tá aí na descrição. Fala pra mim aí, cara, fez sentido essas perguntas? Quantas de fato você conseguiu responder? Você tá com um domínio bom na matemática? Me conta aí embaixo se tem alguma coisa que você acha que eu deixei de fora, mas eu acredito que esses são os assuntos primordiais, essenciais, que sem dominar eles, com certeza absoluta, cara, você vai encontrar dificuldade em física no meio da sua jornada de estudos. Me fala aí se você acha que tem algum assunto importante que eu acabei deixando de fora. Obrigado pela atenção e até a próxima.